e graças a Deus. A graça e a paz do Senhor seja convosco, amém, igreja? Aproveitando que os irmãos já estão sobre os seus pés, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28 até o 30. Enquanto você abre a sua palavra, eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer ao convite carinhoso feito através da nossa irmã Norma. Obrigada, querida. A confiança dos pastores, obreiros dessa casa depositada. Trago a paz do Senhor Jesus dos meus pastores, pastor Daniel, missionária Marlene. Trago o abraço carinhoso e estou aqui debaixo da cobertura espiritual e da obediência aos meus pastores. Amém, amados? Você já abriu a sua palavra? Vamos estar lendo. Vai dizer assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Essas foram as palavras do Mestre, palavras proferidas pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante, queridos, de um convite. Só abrindo um parênteses, é muito bom ver aqui muitos rostinhos conhecidos e alguns ainda não conhecidos. Eu confesso para vocês que eu estou aqui tremendo de muita emoção, não apenas do prazer e da honra de ministrar nessa casa, mas existe uma autoridade do Senhor sobre a minha vida para ministrar sobre a tua vida nessa noite. Não olhe para a minha pessoa, para a minha aparência, mas creia, o Senhor tem um convite, um lembrete a te fazer nessa noite. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo alívio, Ele continua sendo descanso para as nossas almas, que você já comece a sentir nessa noite a presença dEle que já está neste lugar. E esse convite emblemático do qual eu estou falando é muito maravilhoso, porque essas palavras, elas foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Esse convite foi feito pelo Mestre há mais de 2000 anos atrás. E há mais de 2000 anos atrás, esse convite, ele continua ecoando. Esse convite, ele foi feito fisicamente falando aos judeus daquela época, aqueles que tiveram o privilégio, Deus abençoe, amado, que teve o privilégio de ouvir as palavras do Senhor Jesus. E a bem na verdade é que Jesus, ele faz um convite aos judeus daquela época, dizendo para eles: vocês estão cansados, estão oprimidos, estão sobrecarregados, eu sei, vocês estão debaixo de um jugo chamado a lei, vocês estão debaixo de um fardo pesado, que eram os cerimoniais, que eram os rituais impostos por aquela religião judaica. Toda aquela religiosidade havia criado um fardo e um peso tão grande que o povo estava cansado, o povo estava oprimido, o povo estava sobrecarregado. Mas eis que surge uma voz, eis que surge uma esperança, e o Senhor Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, existe uma esperança. Assim disse o Senhor Jesus. Ele faz um convite. Atrelado a este convite existe uma promessa, porque ele diz: aquele que vir até mim, ele vai encontrar alívio, e não apenas alívio, mas vai encontrar também descanso para as vossas almas. Oh, aleluia! Irmãos, que coisa maravilhosa! Aquele povo que estava fadigado, aquele povo que estava cansado, viu uma esperança brotar.
porque infelizmente aquele propósito que a lei havia sido destinada já não estava mais sendo cumprido, que era aproximar os homens de Deus, que era perdoar, aliás, cobrir os pecados através dos sacrifícios que eram oferecidos. Aquilo se tornou repetitivo, aquilo se tornou usual, aquilo se tornou costumeiro, de maneira tal que não aproximava mais os homens de Deus. Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, filho de Davi. Ele estava naquele lugar dizendo: está cansado, está sobrecarregado, quer voltar a ter intimidade com Deus, venha a mim. E você vai encontrar alívio e descanso deste fardo que você está carregando, aleluia. Mas condicionado a esta promessa, nós vamos ver no verso 29, que existe uma condição. Para alcançar essa promessa, Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu, existe uma condição para alcançar essa promessa. E eu gostaria de te perguntar nessa noite, talvez você, assim como eu, se recorda aquele dia em que você não estava sob o jugo e o fardo da lei, mas você estava sob o jugo do inimigo e carregava um fardo muito pesado de pecado, e alguém declarou essa palavra para você: aceita o Senhor Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai encontrar alívio e descanso. Você se lembra desse dia? Você se lembra daquele dia que você estendeu a mão e disse: sim, Senhor, eu te recebo, eu te aceito? Sabe por quê? O convite feito há 2000 anos atrás, ele continua ecoando, e ele vai permanecer ecoando até o dia em que a porta da graça se fechar. Talvez você ainda não entregou a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que Ele continua dizendo nessa noite: está cansado, está aflito, está angustiado, está sobrecarregado, Jesus está aqui, vinde a mim, encontrareis alívio e descanso para a tua alma. Aleluia. Talvez você se recorda daquele dia, daquela tarde, daquela noite. Eu me lembro, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, e mesmo tendo nascido em berço evangélico, pela misericórdia de Deus, aos 12 anos de idade eu passava por um período muito conturbado. Separação no lar, família para um lado, eu para o outro, e eu estava meio que perdida na minha pré-adolescência. Mas naquele dia eu ouvi uma mensagem e eu disse: Senhor, mesmo eu tendo crescido no lar evangélico, eu te recebo nessa noite como meu Salvador. E naquele dia eu pude meio que ouvir a voz dele dizendo: você nunca esteve sozinha e de agora em diante nunca mais vai estar. E sabe do que mais? O fardo do pecado eu tiro dos seus ombros e eu vou caminhar lado a lado contigo. Eu sou meio que das antigas, não sei, né? Os zentas já estão batendo na porta, aí está chegando. E eu me lembro muito de alguns louvores antigos. E talvez você vai recordar comigo nessa noite. Naquele dia, quando você disse sim para Jesus, foi como se o Espírito Santo dissesse para você: tocou-me, Jesus tocou-me. Você lembra? Então me ajuda. E de paz encheu meu coração. O que aconteceu? Quando o Senhor Jesus me tocou, o que Ele fez? Livrou-me da escravidão. A
As algemas se quebraram, aleluia. Eu e você fomos libertos para a glória do Senhor. O jugo do pecado, da escravidão, do inimigo das nossas almas não mais tem poder sobre as nossas almas, porque o Senhor é Rei e é Senhor das nossas vidas, aleluia. Bendito seja o teu nome para sempre. Mas, queridos, pensando nessa palavra, com licença. Pensando nessa palavra, eu gostaria que você fosse muito sincero comigo nessa noite. Lembrando daquele dia, daquele momento que você vivenciou, aquela experiência, onde as algemas caíram, onde o fardo caiu por terra. Nós temos vivido a geração talvez mais cansada, mais oprimida e mais sobrecarregada da era cristã. E eu gostaria de te perguntar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a promessa mudou? Responda. A promessa, ela mudou? De que promessa eu estou falando? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis alívio para as vossas almas. Eu estou parafraseando o texto. A promessa não mudou, ela continua de pé. E nós podemos entender que diante dessa promessa, o nosso Senhor Jesus é o mesmo. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Rei dos reis e Senhor por excelência. Então eu te pergunto, o que foi que mudou na equação? O que é que está dando tão errado, que nós vivemos aflitos, angustiados, sobrecarregados, e ao mesmo tempo dizemos que o Senhor reina sobre as nossas vidas? Alguma coisa não bate, algo não fecha nessa equação. A palavra do Senhor Jesus vai dizer: eu tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Tenham bom ânimo, porque eu venci. Existe ainda uma promessa, existe uma esperança, existe um repouso para as nossas vidas. Mas a bem na verdade é que nós não estamos alcançando esta promessa. E é sobre isso que eu gostaria de refletir um pouco com você nessa noite. Abra o teu coração e o teu entendimento. Existe uma palavra que é repetida nesse texto e se chama jugo. Repita comigo: jugo. O Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Peraí, mas se Jesus é Senhor da minha vida, o jugo dele é suave e o meu fardo é leve, de quem é o fardo que eu ando carregando? Quem tem sido Senhor na minha vida? Se Ele prometeu que se nós estivéssemos sob o seu jugo, nós teríamos alívio e descanso, independente das circunstâncias. Porque quando Ele diz que Ele venceu o mundo, Ele quer dizer que Ele venceu todas as coisas. E Ele entende a tua dor, Ele entende o teu problema, Ele entende a tua dificuldade, e Ele pode te capacitar a passar por cada uma delas. Então, qual é o fardo que eu e você temos carregado? Porque quando eu falo para você, pode ter certeza, o chicote já comeu para cá, faz muito tempo. E eu estou falando aqui de vida mesmo, de experiência, de algo que eu tive que viver na pele para o Senhor poder me gabaritar, estar aqui hoje falando para você. Se o Senhor é Rei e reina sobre as nossas vidas, não há razão para andarmos aflitos, amargurados, angustiados, porque a paz dele, que excede todo entendimento, está sobre nós. Ou pelo menos deveria estar. E
por falar em jugo, quem aqui já conheceu essa palavrinha? Já, né? Aqui na nossa cidade, então, Bom Jardim, né, que ainda é um pouco rural, acredito até que alguém já tenha visto esse objeto. Eu nunca vi pessoalmente. Mas o jugo é um objeto de madeira que serve para emparelhar, para juntar. Perdoem a palavra, animais. Juntas de bois, geralmente a pares, juntas de cavalos, juntas de camelos. Mas quem é que põe o jugo no cavalo, no boi ou no camelo? É o dono. Amém? Quem coloca o jugo é o Senhor, proprietário. Aquele o qual o animal vai se subjugar. E olhando para essa palavra, Deus me trouxe alguns gatilhos que eu precisava compartilhar com a igreja nessa noite. Primeiro de tudo, quem põe o jugo sobre o animal é o dono. Logo, quem determina algumas coisas é o dono. Primeiro, o dono decide quais animais vão andar juntos. Boi anda com, no máximo, vaca, né? Que são da mesma espécie. Cavalo vai andar com, muito bem, ou égua, né? E camelo vai andar com camelo. Outra coisa, por quê? Porque se colocar um boi para andar com um cavalo, vai haver um certo desequilíbrio, ok? Há uma diferença de força. E aí, o trabalho que era para ser executado pareado, de forma equilibrada, vai acontecer um desequilíbrio. Aquele que é mais forte vai trabalhar mais do que o que for mais fraco. Ou o que é mais fraco pode se machucar por conta do animal maior que vai arrastar ele. Vocês estão me acompanhando? Amém? Segundo, o dono decide qual é o trabalho que esse animal subjugado vai fazer. Se ele vai carregar um arado ou se ele vai carregar uma carroça. Porque dependendo do porte, da idade, da capacidade desse animal, ele pode trabalhar mais forte ou mais leve. Amém? Estão comigo até aqui? E para concluir, o dono decide qual é o trajeto, qual é o percurso necessário que esse animal vai cumprir por dia de trabalho. Se é no arado, o dono vai determinar quantas vezes ele vai e volta. Aparentemente fazendo um percurso só, mas o dono sabe exatamente o porquê que ele vai e volta fazendo o mesmo trajeto. A terra, ela precisa ser arada, a terra, ela precisa ser trabalhada. E se não é com arado, o dono vai determinar o tamanho da charrete, da carroça, do fardo. Oh, glória! Igreja moderna é outra coisa. Eis ali o jugo. Agora está dando melhor para entender, né? Se o animal não estiver equiparado em tamanho e em força, o jugo vai pender mais para um lado. E se torna pesado, sofrido, pode machucar um destes animais. E aí talvez você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com alívio e descanso no Senhor Jesus? Eu quero crer que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E que Ele já está ministrando nos nossos corações. E pelos olhinhos e pela expressão que eu vejo, alguém já está entendendo esse mistério que o Senhor está falando conosco nessa noite. Fique tranquilo, eu já me encaminho para encerrar. Não quero ser enfadonha, preciso ser objetiva. Mas me respondam com sinceridade. Estão entendendo até esse presente momento? Glória a Deus pela tua vida, pelo Espírito Santo que está sobre você. Concluindo, queridos, se nós estamos subjugados ao Senhor Jesus,
Quem manda na nossa vida é? Quem é? Quem é o nosso dono é? Quem determina todas as coisas na nossa vida é? Será que é mesmo? Vamos ver com cuidado 3 detalhezinhos importantes nessa noite. Primeiro de tudo, o dono determina, professora Denise, qual é o caminho que esse animal subjugado, obrigado, vai traçar. Mas muitas vezes o Senhor Jesus usa a sua palavra, usa os seus ministros, usa uma canção, usa um louvor, ou fala com você dentro da sua casa e diz: meu filho, não vai por esse caminho, porque esse caminho é perigoso. Você ainda não está preparado para andar por esse caminho. Existem perigos neste caminho. Você pode se machucar nesse caminho. Mas nós que dizemos que o Senhor é Senhor das nossas vidas, fazemos o quê? Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho, eu determino, eu faço o que eu quero na minha vida. E qual é o final desse caminho, conforme Provérbios vai dizer? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é de morte. Nós não estamos nos sujeitando devidamente ao jugo do Senhor Jesus. O que é sujeitar ao jugo do Senhor Jesus? É obedecer a sua palavra. A única coisa que Ele requer de nós é obediência. Mas nós, quando alcançamos a salvação, nós achamos que somos livres, e verdadeiramente somos. Mas para fazer o quê? Obedecer à vontade daquele que é Rei e Senhor. E todas as vezes que nós não obedecemos à determinação do Senhor, lá no final do caminho nós estamos aflitos, angustiados, cansados e oprimidos. E eu te pergunto uma vez mais nessa noite: quem está sendo o Senhor das nossas vidas? Não responda, não me responda, em nome de Jesus. Eu só quero que você entenda nessa noite o cuidado de Deus com a minha e com a tua vida. A voz dele continua ecoando. Quer alívio, quer descanso? Vem para mim, mas toma o meu jugo e deixa eu ser Senhor da tua vida. Aleluia. Segundo ponto. O dono sabe qual é a capacidade de cada um, de cada par desses animais. Aquilo que cada um pode suportar. Na caminhada, no trabalho, na obra da igreja. Mas o que a gente decide com o nosso livre-arbítrio? Não, eu vou fazer o que eu quero. Às vezes tem um chamado para o louvor. Talvez a irmã Leila vai entender comigo. Às vezes tem um chamado para o louvor e o ministério de louvor precisa de você. Mas você não quer cantar, não. Eu quero pregar. Eu quero ministrar a palavra. Porque eu acho que eu já estou preparado para ministrar. Mas espera aí, quem é Deus e Senhor na tua vida? Ele já disse que você está preparado? Se Ele não disse, ainda fica na tua posição, começa a galgar os degraus que na hora exata o Senhor vai te usar. Ele vai te honrar, independente da posição que você estiver, seja na portaria, seja no púlpito da igreja. Cada um de nós temos um papel importante na obra do Senhor. Não queira fazer aquilo que você ainda não está preparado. Já ouviu falar de pessoas que estão dentro da igreja ansiosas, depressivas, com crise de pânico? Eu não estou falando aqui que nada disso é demoníaco não, tá? Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós queremos abraçar, fazer todas as coisas, enquanto a única coisa que nós precisaríamos fazer é delegar.
Aquilo que eu não posso fazer, eu posso indicar alguém para fazer. Aquilo que eu não sei fazer, eu posso aprender com quem já sabe. Aquilo que eu já sei fazer muito bem, eu posso ensinar a outro. E assim a obra do Senhor vai caminhando. E assim nós vamos um ajudando ao outro, porque a palavra do Senhor vai dizer, um ao outro diz, esforça-te. Um ao outro ajudando, subjugados à determinação da palavra do Senhor, todos nós seremos vitoriosos e alcançaremos o céu de glória. Não é o que eu quero, não é a minha vontade, não é o livre-arbítrio. Quem serve ao Senhor não tem livre-arbítrio, porque importa que a vontade dEle prevaleça. Nós vivemos cantar que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Mas será que nós temos conseguido viver essa verdade? Não é a minha vontade. Se o Senhor é Rei e Senhor, que possamos ficar subjugados à sua vontade e esperar no tempo dEle, porque assim nós encontraremos alívio e descanso para as nossas almas. Aleluia. E para fechar nessa noite, queridos, isso tem muito a ver com a minha vida pessoal. Quem me conhece vai identificar alguns pontos. O dono, aquele que põe o jugo, ele sabe, aleluia, quem pode andar do seu lado. Você entende isso? E principalmente ele sabe quem você não deve andar do lado. Existem alianças. Existem ajuntamentos que nem sempre estão debaixo da vontade do Senhor. Algumas coisas Ele permite, mas não é a vontade dEle que seja para as nossas vidas. Isso serve para relacionamentos de amizade, e serve para relacionamentos amorosos, e serve para relacionamentos profissionais. Muitas vezes nós escolhemos pessoas por aquilo que os nossos olhos nos mostram. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que estão em nível espiritual, eu não estou falando de aparência, não estou falando de parecer e nem formosura, eu estou falando de nível espiritual. Se essa pessoa não estiver no nível espiritual que o Senhor quer que caminhe com você, você pode se machucar. Assim como aquele animal que estiver em desacordo. Mas como é que eu vou saber, diaconisa, quem eu devo e quem eu não devo? Descansa, filho, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Alguém já disse aqui nessa noite, o Senhor está cuidando de nós. E eu vou te dizer uma coisa, Ele cuida de nós, minha querida, nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Aquela pessoa que não for para andar com você, o próprio Deus vai se encaminhar e vai dizer que Deus nunca disse para você, cuidado. E mesmo assim você insistiu. E no final lá estava você cansado, sobrecarregado e oprimido. Algumas pessoas talvez sejam para caminhar com você, mas talvez ainda não esteja no momento de andar do seu lado. Entenda que há um tempo para todas as coisas determinado debaixo do céu. E somente o Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele sabe o momento e a hora certa de tudo acontecer na sua vida. Mas para isso acontecer, é preciso estar subjugado. É preciso tomar o jugo de Jesus, obedecer a sua palavra. E eu encerro com um pequeno testemunho nessa noite. Eu passei por um momento
há uns 2 anos atrás, pessoal, na minha vida, em que antes daquilo acontecer, Deus disparelhou. Deus me disparelhou espiritualmente. Ele literalmente me arrancou de onde eu caminhava, das pessoas com quem eu caminhava. E eu não sabia o que estava acontecendo. Mas de uma coisa eu tinha certeza, eu estava debaixo da vontade de Deus. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa. Andar e estar com as pessoas certas é a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte. Você entende isso nessa noite? Eu passei por um momento na minha vida tão difícil, que eu me encolhia na cama como um bebê. A angústia era tão grande que eu tapava a boca com o travesseiro para que os meus filhos, meus escudeiros, não ouvissem o meu choro e nem o meu grito de desespero. Mas naquele momento, Deus colocou as pessoas certas para caminharem comigo. Você já ouviu a expressão suportando-vos uns aos outros? Já ouviu essa expressão? Ela é bíblica. Suportando-vos uns aos outros em amor. E às vezes a gente acha que suportar é tolerar, é aguentar. Não vou muito com a cara de Miriam não, mas como ela é crente, eu também, a gente tem que ir para o céu. Eu suporto ela. Mas suportar não é isso não. Suportar, perdão pastores, qual o nome dos amados? Eliezer, Rodrigo. Ponha-se de pé, pastor Eliezer. Ponha-se de pé, pastor Rodrigo. Isso é apenas ilustrativo. Suportar é quando de repente talvez o pastor Rodrigo fraqueje. Aleluia. E o pastor Eliezer vai dar suporte para que ele possa caminhar mais uma milha, para que ele possa vencer e continuar, para que ele possa avançar até a vitória que o Senhor tem para as suas vidas. Podemos sentar, obrigada. E naquele momento, a presença dessas pessoas foram a diferença entre a minha vida espiritual e para que hoje eu estivesse aqui na sua presença. Mas sabe de uma coisa? Ainda que aquelas pessoas me faltassem, ainda que o meu cônjuge me faltasse e me faltou, porque cônjuge quer dizer carregar o jugo junto, compartilhar o jugo. E não tem ninguém mais próximo e íntimo de nós do que o nosso cônjuge. Ainda que esse venha nos faltar, várias e várias noites, deitada na minha cama, chorando e pedindo, Senhor, me socorra, eu podia ouvir a voz do Espírito Santo me dizer, lembra daquele dia, em agosto de 1994, eu disse para você que você nunca mais estaria sozinha, e você não está. Ouça a voz do meu Espírito que te diz nessa noite, eu cuido de ti. Me ajuda. Eu cuido de ti, mas descansa em mim. E faz o quê? Comece a sorrir. E sabe o que é que ele me disse mais? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu. Sabe por quê? Da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu
descansa, descansa, descansa em mim. Faz o quê? Comece a sorrir. Quando todas as coisas estiverem no altar do Senhor. Você lembra dessa canção? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, aleluia, só então has de ver, aleluia, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Eu encerro essa palavra nessa noite te dizendo, a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias capítulo 29, versículo 11, e guarde isso no seu coração nessa noite. Ele é rei e continua sendo Senhor, e o convite dele continua ecoando nessa noite. Está cansado? Está sobrecarregado? Lembre-se, eu ainda tenho alívio e descanso para a sua alma. Glória a Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vale a pena ficar debaixo da obediência do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.